Uma boa noite pessoal da internet. Amém. Mais um dia, hoje o tema é reciprocidade. Amém? Pode sentar, irmão, pode sentar, fica à vontade. Reciprocidade é aquilo que a gente devolve, né? Aquilo que a gente faz pelos outros, né? E para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho mais o nosso dia a dia e com quem a gente anda, antes de entrar realmente nesse tema, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas praticamente toda quarta-feira eu sempre falo sobre as pessoas que nós andamos, que é muito importante as pessoas que a gente anda, a gente saber quem são essas pessoas, e andar com pessoas que nos desafiam, pessoas que fazem a gente ser pessoa melhor, e não aqueles que dizem ser nossos amigos ou dizem gostar da gente, mas não gostam o suficiente, quer ver a gente bem, mas nunca melhor que eles. Isso aí não é amizade. Hoje, inclusive, eu estava gravando um vídeo com o pessoal lá da empresa, e aí um dos temas que a gente estava falando é que geralmente, às vezes, os nossos clientes traz um amigo, um colega de trabalho, e o colega de trabalho muitas vezes desestimula ele a comprar. E aí, por que desestimula? Se a pessoa está comprando a casa dela, está querendo ter a casa própria, desestimula porque não quer ver a outra pessoa melhor que ela. E aí, às vezes, dá conselho e muitas vezes não tem nem a própria casa. Como é que pode querer dar um conselho? Que pode querer ajudar? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem está perto da gente, né? Então, esse foi um dos temas hoje que a gente gravou lá e precisamos tomar cuidado. Então, o primeiro passo aqui para a gente entender é quem está perto de você. E a gente precisa fazer uma limpa nessas pessoas que estão perto de você. As pessoas que estão perto de você, elas estão te estimulando, elas estão te querendo que você seja uma pessoa melhor? Se não, precisamos romper com essas pessoas, mesmo que seja da família. Dói, é difícil, mas todo romper, o romper ele só existe, só dói, né? Só existe romper onde tem resistência. Se você não resistir, se você deixar fluir e entender que essas pessoas não querem o seu bem, não podem estar ali à sua volta, não podem acessar o seu íntimo, não vai doer. Só vai doer se você sentir que não deve deixar ir. Então a gente precisa fazer uma limpa, primeira coisa, com as pessoas que a gente tem andado. Você precisa fazer esse estudo e ver se as pessoas realmente querem o teu bem ou não. Se não querem o teu bem, tem que cortar, independente de quem seja. Vai doer, gente, vai doer, mas faz parte. E as coisas novas só vêm quando as velhas vão embora, né? Então, as pessoas às vezes, principalmente às vezes se for família ou alguma coisa assim, a pessoa vai querer questionar, vai ficar se doendo, e menos pessoas se doendo e mais pessoas se doando em prol do outro, né? Então, às vezes a pessoa fica muito se doendo porque você quer se afastar ou porque você não é mais a mesma pessoa, e que bom que você não é, significa que você está avançando, você está evoluindo, né? Porque se a gente for sempre a mesma pessoa, nada mudou, Jesus não entrou na nossa vida, então não é isso, a gente precisa mudar. E mudar dói, e mudar exige que a gente rompa com algumas pessoas. Vocês conseguem identificar já alguém que vocês precisam, não precisa falar, pelo amor de Deus, mas vocês conseguem identificar que o ambiente que vocês estão precisa ter uma limpeza nesse ambiente? Vocês conseguem entender que você precisa andar com novas pessoas? Legal. E como é que a gente vai? O segundo passo agora. O primeiro é fazer essa limpa, né? Para se conectar com as pessoas certas, a gente tem que desconectar das erradas. Desconectamos das erradas, o segundo passo é se conectar com as certas. E como é que a gente vai se conectar com as certas? Construindo novos relacionamentos. Como que a gente constrói novos relacionamentos? Pegando novos caminhos. Novos caminhos, nós vamos encontrar novas pessoas, e novas pessoas vão gerar novos relacionamentos. Se você pegar o mesmo caminho, a lógica da limpeza é a mesma dos caminhos. Se você pegar os mesmos caminhos, não adianta, você vai estar sempre indo para o mesmo lugar. Então você precisa fazer uma troca de caminhos aí, buscar novos caminhos, novos desafios, para conseguir encontrar novas pessoas. Senão, se você fizer o mesmo caminho todo dia, você vai encontrar as mesmas pessoas todo dia, né? E aí, quando a gente toma novos caminhos, a gente encontra novas pessoas. E como é que faz para que essas pessoas queiram ter convívio com a gente? A gente precisa ser uma pessoa interessante e não interesseira. Como que a gente é uma pessoa interessante? A gente precisa desenvolver novas habilidades. A gente precisa transbordar na vida do próximo. A gente precisa ser interessante e não interesseiro. Porque aí, nesses novos caminhos que a gente for tomar, nessas novas pessoas que vão chegar, elas vão ver algo de valor em você e vai querer caminhar junto contigo, né? Mas para isso a gente precisa ter um sacrifício, que é o estudar alguma coisa. A gente precisa querer ser uma pessoa nova, melhor, e não a mesma pessoa de ontem.
Então, isso é uma briga diária que a gente tem. Eu, particularmente, tenho essa briga interna comigo, que é uma guerra. Todo dia eu quero ser uma pessoa melhor, mas nem sempre eu consigo. Eu sou uma pessoa muito estourada, muito nervosa, às vezes eu brigo e não quero brigar. E todo dia que eu erro, tenho que levantar, no dia seguinte tentar ser melhor. E a gente tem que caminhar assim. Agora, se eu sou uma pessoa nervosa e só ando com pessoas que me estimulam a ser nervosos, como é que eu vou? Né? Oi? Exatamente, vou virar uma dinamite, exatamente. Aí eu vou explodir. E não é isso que eu quero, então eu preciso trocar as pessoas que andam comigo, eu preciso estar sempre em constante evolução, mas e uma evolução interna. Não adianta pôr a culpa em todo mundo não e não assumir a sua. A gente tem que assumir a nossa culpa para ser uma pessoa melhor. E aí tentando sempre melhorar, que aí a gente se torna uma pessoa interessante, porque aí quando a gente conecta com novas pessoas, se torna interessante, né? E essa relação de interesse é uma relação normal. Vocês estão aqui hoje porque tenho interesse naquilo que eu vou falar. E eu estou aqui também porque eu tenho interesse em transbordar na vida de vocês, né? Então há uma relação de troca, né? Então eu dei esse exemplo porque vocês entendam que vocês têm que levar isso para a vida, para os relacionamentos que a gente tem, para as pessoas que estão à nossa volta, né? Para ver se as pessoas estão nos agregando, né? E como que é a reciprocidade? Eu vou ler um versículo aqui, não precisa abrir não, irmãos. Lucas 6:31, ele diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, não é sobre receber, é sobre dar. O que você tem dado para o próximo? O que você tem feito para o próximo? Ou você tem só querendo receber? Mas o que você tem plantado? E aí eu falo sempre muito isso. Quando foi a última vez que você ajudou alguém pela primeira vez? Isso tem que ser algo constante na nossa vida, de estar sempre querendo ajudar alguém, ajudar o próximo. E isso faz com que a gente se torne pessoas interessantes, né? E aí há um próprio filtro natural da vida que vai agregando pessoas e vai ficando pessoas que querem contribuir para isso, né? Mas a gente precisa ser interessante, precisa se doar. A gente precisa fazer aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente só quer receber e não quer fazer. E primeiro a gente tem que fazer. Primeiro tem que fazer algo pelo próximo e sem esperar nada em troca, né? Eu vou dar um exemplo que eu li num livro. Esse negócio de você fazer algo por alguém é tão importante que quando você faz algo por alguém, aquela pessoa ela quer retribuir. Ela quer que tenha reciprocidade. Então, quando você se conectar com novas pessoas, novos caminhos, você faz algo por alguém, ela vai querer retribuir. E eu li um trecho num livro, esse exemplo é um exemplo ruim, mas só para você ver como a nossa cabeça funciona e a gente fica em débito com as pessoas, né? É uma história real isso, estava no livro que era um condomínio de apartamentos e quebrou o carro de uma moradora. Furou o pneu, desculpa, não quebrou o carro, furou o pneu. No dia que furou o pneu, esse cara, a moça estava muito atrasada e esse cara consertou o pneu e ajudou ela, né, para chegar no compromisso a tempo. E era um dia de chuva, aquele dia que tudo acontece, né? E esse rapaz, que também era morador do condomínio, ajudou ela a consertar e ela ficou muito grata, porque era um compromisso muito importante que ela tinha. Bom, até aí tudo certo. Passado alguns dias, esse cara bateu na porta da casa dela e falou assim: olha, me empresta seu carro? Quer dizer, primeiro ele fez, a mulher não conseguiu dizer não. E é uma coisa séria, né? Chega assim: olha, toma aí, empresta seu carro. É uma coisa séria. Mas foi tamanha a gratidão dela, porque o compromisso era tão importante que ela emprestou. E porque ela não conseguiu dizer não. E aí o cara acabou batendo o carro, a história não acaba legal, né? Acabou batendo o carro dela. Mas o ponto é, só para vocês verem o quão poderoso é quando você faz algo primeiro por alguém. Quando você dá algo a alguém primeiro. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não. Estou falando de se doar, ajudar a pessoa, fazer algo que realmente transforme a vida dela. Para você ver o quanto que essa pessoa fica grata. É um gatilho mental que é normal, a gente sente a vontade de retribuir. É claro que não é todo mundo que retribui, mas a gente sente essa vontade, é do ser humano, né? Mais um pouquinho eu vou falar sobre esperar algo em troca. E nesses novos caminhos, né, que a gente toma, a gente precisa ser um pouco intencional em algum deles. Sempre com esse sentimento que eu falei agora, de plantar, de fazer algo primeiro. E por que a gente precisa ser intencional? Porque a gente precisa, águia anda com águia. E você sabe identificar quando a pessoa é uma águia. E você sabe quando identifica quando uma pessoa também não é tão boa.
gente às vezes consegue filtrar. Então quando a gente filtra alguém, a gente precisa provocar esse encontro, provocar estar perto, né? E aí sim se doar, fazer algo por a pessoa. Eu vou dar um exemplo do Thiago Brunet, que eu acho bem legal, que cabe bem aqui. Ele queria tanto falar com um cara, e ele não fala o nome dessa pessoa, mas ele queria muito, era uma pessoa muito relevante, que ele chegou a pegar um avião, porque sabia que a pessoa ia estar nesse voo. Ele pegou um avião só para passar horas dentro do avião com aquela pessoa. Quando chegou no destino, ele virou e voltou, porque ele não tinha nada para fazer na cidade lá, ele só queria falar com a pessoa. Então ele provocou tomar um caminho para encontrar com alguém. Só que aí quando ele provoca esse encontro, ele não pode ficar murmurando da vida, falando dos problemas. Ele tem que ser uma pessoa interessante. Ele tem que agregar algo à vida da pessoa. Vocês estão entendendo? Está entendendo? A gente precisa agregar algo na vida da pessoa e não ficar reclamando dos problemas. Então muitas vezes a gente tem alguns encontros aqui, a gente que está na igreja, que tem a oportunidade de transbordar na vida da pessoa, não é nem de falar de Jesus, mas é mostrar Jesus na sua vida. E a gente não faz. A gente não transborda, a gente não consegue. Porque quando a gente se encontra, a gente reclama, a gente murmura, a gente dá mau testemunho. Também sou assim, tá? Não estou me excluindo não. Não estou me excluindo não. E aí a pessoa fala assim, para que eu vou para a igreja? Olha só, o irmão Irenildo está lá sempre, não muda. Sempre assim. O Thiago está aqui toda semana. Eu vou para a igreja para quê? Mas a nossa vida está afastando outra pessoa. Então a gente precisa entender isso para poder fazer esse transbordo. E aí eu falo muito que às vezes a gente quer empurrar Jesus goela abaixo na vida das outras pessoas. E não é assim. A nossa vida é o principal vitrine da igreja. É mais do que a placa da igreja é a nossa vida. Porque se a sua vida for transformada, se a pessoa vê você em determinadas situações e vê como você lida, ela vai sentir vontade também de estar lá. Né? Vocês concordam comigo? E esse negócio de a gente estar buscando novos caminhos, né, e de estar transbordando na vida das pessoas, às vezes é normal a gente esperar algo em troca. Não podemos, mas é normal. É muito difícil não esperar. Mas uma coisa que eu tenho tentado entender, e tenho tentado ser mais racional do que emocional, que é que se eu faço algo por alguém, essa pessoa pode ou não devolver o que eu preciso. Então, deve acontecer muito, aconteceu na vida de todo mundo, com certeza. Você fez algo uma vez por alguém, geralmente às vezes é com parente isso, você faz algo por algum parente. Aí quando você precisa, a pessoa fala, pô, não dá. E aí você fala, pô, mas eu fiz aquilo lá. Então quando a gente faz, a gente não pode esperar algo em troca. A gente faz porque é princípio nosso em dar. Né? É princípio nosso em dar, é mais vale dar do que receber. É princípio nosso dar. E aí, quando a gente espera algo em troca, é quando a gente se machuca com as outras pessoas. E as pessoas têm o direito de falar não. Não é porque você ajudou que ela não pode dizer não. É difícil isso até para mim, tá? Mas ela tem o direito de falar não. Ela pode não querer devolver a ajuda que você precisa. É claro que aí você começa também a filtrar e ver se essa pessoa precisa estar perto de você ou não, né? Mas muitas vezes vale a pena ela ter te falado não, porque o não ensina mais do que o sim. Às vezes é o não que você precisa naquela hora para abrir uma porta. Então a gente precisa entender e filtrar. Não é só porque a pessoa disse não que já vai sair chutando a bunda da pessoa, excluindo ela das amizades. Não é bem assim. A gente precisa também entender e olhar para dentro. Olhar para dentro para ver se esse não está nos edificando. Porque tem nãos que edificam a gente, mais do que o sim. Porque o sim, quando a gente recebe um sim, a gente ignora um monte de coisas, né? Porque as coisas fluem com o sim. Mas com o não, não. O não é que faz a gente crescer, é o que faz a gente ser melhor, é o que faz a gente olhar para dentro. São os nãos da vida, né? Os nãos fazem a gente crescer. E que bom que a vida é feita mais de nãos do que de sim. Mas demora um pouco para a gente perceber isso, né? Demora um pouco para a gente entender que os nãos também dão acesso ao destino. Porque se uma porta está fechada para você, significa que aquele caminho não era para você, é outro. E a gente precisa entender isso. Então, esperar algo em troca vai fazer você se frustrar e não a pessoa que te disse o não. Então a gente precisa diminuir as expectativas, apenas fazer, apenas se doar. E eu vou falar uma coisa para vocês que é incrível. Toda vez que a gente se doa por alguém, faz algo por alguém, é extraordinário como o plantio vem de volta. O plantio vem de volta. E isso está em qualquer religião, tem falando sobre isso. Qualquer religião tem falando sobre ajudar o próximo e se doar pelo próximo.
Qualquer religião tem. Então isso é um princípio que transcende todas as religiões e é o que as pessoas acreditam. E aí quando você se doa para alguém e a pessoa vê, desperta a curiosidade dela. Às vezes ela não é da nossa religião, às vezes ela não é cristã, não acredita em Jesus. E aí você se doando por alguém faz isso despertar a vontade nela, né? De estar, de querer saber como que é esse Jesus aí. Né? Mas para isso a gente tem que tentar todo dia numa briga interna com nós mesmos a ser pessoas melhores. E eu vou falar uma coisa para você: a gente vai cair, mas também trago boas notícias. O dia vai acabar, o dia seguinte vai começar e a gente tem mais uma folha em branco para tentar de novo ser uma pessoa melhor, para tentar de novo transbordar na vida de alguém, de ajudar o próximo e aí sim acertar. Glória a Deus. Vamos fazer um exercício dessa semana para a semana que vem? Não precisa falar, porque a Bíblia fala que a nossa mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz. Mas o nosso exercício é ajudar uma pessoa, sem esperar nada em troca. Vamos ajudar alguém essa semana? Vamos transbordar na vida de alguém a ponto de poder ajudar essa pessoa a fazer esse exercício. Veja o que está no teu alcance, veja o que você pode agregar para essa pessoa. Às vezes é uma conversa, às vezes é um conselho, às vezes é fazer algo, né? Perder um tempo com aquela pessoa, né? Na verdade não é perder, é ganhar um tempo, né? Porque você está plantando, você está doando. Então, vamos fazer esse exercício essa semana. Quem está comigo? Eu vou fazer isso também. Eu vou plantar na vida de alguém, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente essa semana para ajudar uma pessoa. Bacana? Pessoal, se você assistiu até aqui, te agradeço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Semana que vem tem mais. E muito obrigado.